Bom dia a todos. Para que tudo o que estamos fazendo aqui hoje faça um pouco de sentido, precisamos estar presentes de corpo e alma. Então peço para que fechem um pouco os olhos agora, deixem de alguma maneira seus pensamentos lá fora, tranquilizem um pouco a mente e se envolvam no que estão fazendo nesse momento. Lembre-se que vocês saíram de casa, vieram até aqui com um propósito, que é cuidar de vocês mesmos. E agora, aproveitando esse novo estado de espírito, vamos trazer um pouco do coração, um pouco da emoção nessa nossa oração, através da gratidão pela vida, gratidão pelo que temos, gratidão pelo que vivemos e o que fazemos, gratidão pelas oportunidades e pelo que vivemos. E assim pedimos ao Senhor que nos dê discernimento e compreensão para que as informações que a Cristina traga aqui hoje para a gente, de alguma maneira sejam absorvidas e vividas em toda a sua essência. Graças a Deus. Bom, gente, bom dia a todo mundo. O Evangelho de hoje vai ser uma continuidade do estudo, que a gente está fazendo de domingo, que é baseado nesse livro, Conheça o Espiritismo, que são noções básicas da doutrina, que são importantes a gente estar conhecendo aí. Então, assim, hoje a gente vai estar falando sobre o espírito, perispírito e o corpo físico, o que são essas coisas, Então, se a gente for começar a pensar no início de tudo, quando a gente olha para o universo, quando a gente olha ao nosso redor, qual que é a matéria básica, a base de tudo que existe, Então, pelo Livro dos Espíritos, existem duas grandes fontes, que na verdade dão origem a tudo que existe, que é a matéria e o espírito. Então, assim, em todo o universo o que existe? Matéria e espírito. Então, a gente vê que existem variações da matéria, que a matéria ela pode ser mais densa ou mais fluida, ela pode ser pequenininha ou pode ser gigantesca, Então, e da mesma forma, o espírito ele pode ser mais evoluído ou mais endurecido, também dependendo do grau de evolução, Então, quando a gente olha para fora no planeta, o que a gente enxerga? Estrelas, a gente enxerga planetas, enxerga buracos negros, quasares, enfim, uma série de coisas, Só que se a gente for olhar tudo isso, toda essa grandeza, a gente vai observar que o que compõe essas coisas externas é a mesma matéria que compõe o nosso corpo, que compõe as coisas daqui. Então, a tabela periódica, vamos dizer assim, os materiais que são conhecidos numa tabela periódica são os mesmos materiais que existem fora deste planeta e que existem aqui dentro, dentro do nosso corpo e dentro desse orbe, E quando a gente vê os espíritos, a gente observa que também tem uma similaridade, Também existem certas coisas que são semelhantes, Então, cada espírito é uma individualização de um princípio inteligente. Então, todo espírito possui um princípio inteligente e esse vai evoluindo conforme as experiências e ele evolui no conhecimento e na questão moral. Então, existem muitas escalas evolutivas que categorizam esses espíritos, essas individualizações. Então, a questão é, todo espírito, a primeira questão principal é que todo espírito ele evolui, todo espírito ele sempre ascende, numa escala de menor para uma maior proporção. Não existe uma regressão, entende? Então, assim, a matéria, tudo que é matéria, tudo que é espírito, normalmente ela evolui, Só que a forma desta evolução, o ritmo desse caminhar, é característico da individualidade do espírito. Então, assim, o tempo ele vai depender da forma que o espírito utiliza das experiências, dos aprendizados e daquilo que ele se propõe a estar vivendo. Então, os caminhos, as estradas, as orientações, a escalada é a mesma para todo mundo, Só que o ritmo de caminhada é o que diferencia.
Então a gente pode dizer que o homem ele é composto, né, nós seres humanos somos compostos por 3 coisas. Primeiro, nós encarnados temos um corpo material, desencarnado também há um corpo, uma espécie de um corpo animal, né, material, que é animado por um princípio vital. Aí a gente também tem uma alma ou um espírito que está encarnado, que anima essa matéria, né? E existe também um corpo intermediário, um princípio intermediário que faz a junção da matéria com o espírito, que é chamado de perispírito, né? Então existe algo que faz essa ponte, tá? E aí então a proposta de hoje é falar um pouquinho de cada uma dessas estruturas. Então vamos começar pelo perispírito, tá? Então o perispírito ela é uma substância que vai envolver o espírito. Então no livro dos espíritos essa substância ela seria percebida pelos nossos olhares como algo que fosse meio vaporoso, né? Um tipo de matéria diferenciada, né? Que a gente ainda não consegue definir, categorizar, porque falta ainda recursos, né? Para a ciência identificar esse tipo de matéria, tá? Mas para os espíritos mais evoluídos, eles olham para esse tipo de matéria, por mais vaporosa que seja, e por mais difícil que seja de perceber, né? Eles olham como algo grosseiro ainda, tá? Então o espírito ele precisa dessa substância, né, que é o perispírito, para ele poder se elevar na atmosfera e para também poder se transportar. Então o perispírito seria a roupa do espírito, tá? A matéria desse perispírito ela é retirada pelo espírito. Então o espírito ele retira uma matéria, um fluido universal do orbe aonde ele está, e esse fluido ele compõe, ele constitui, ele forma esse perispírito. Então cada orbe tem um tipo de fluido diferente. Então, um espírito, quando ele precisa se mudar, né, de um planeta, de um orbe para outro, ele vai utilizar o fluido daquele outro local para ele poder compor esse perispírito, para ele poder, daí, se locomover e ter as experiências que ele precisa ter, tá? Então, o perispírito seria como uma roupa, literalmente, que a gente descarta. Então, ele não é algo permanente, ele se transforma também conforme o espírito se transforma, tá? Então, quanto mais evoluído o espírito, né, mais diferente vai ficando a roupa que ele usa, né? Que nem a gente, uma criança usa a roupa de um jeito, um adulto usa uma roupa de outra forma. Então, assim, também há uma mudança, tá? Só que o perispírito, ele tem funções também, ele tem uma razão de existir, né? Então, assim, além dele ser um envoltório, né, do espírito, ele é intermediário, ele faz um papel de ponte entre o espírito e o corpo. Então é mais ou menos assim. O perispírito é como um fio elétrico condutor que ele vai servir tanto para o espírito receber informações, quanto para mandar informações e noções e percepções para o corpo. Então ele recebe do corpo físico para o espírito e o espírito manda para o corpo. Então é feito essa corrente o tempo todo, tá? Então todas as sensações que o corpo tem, passa pelo perispírito e vai até o espírito. O pensamento que vem do espírito passa pelo perispírito e chega até o corpo. Percebe? Então, assim, ele tem que ser... Então, a gente fala, né, como uma matéria vaporosa, tudo, mas existe uma série de circuitarias, vamos dizer assim, energéticas que compõem, que nem o nosso corpo tem as veias, tem todo um sistema circulatório, o perispírito também tem toda uma construção energética que anima isso. Então, então quando a gente olha um corpo sem o espírito, né, quer dizer que ali a gente vê só a matéria, a gente vê a diferença que fica, né? Então, assim, mas a gente está falando só de uma questão introdutória, né? Então, assim, tem alguns livros, tem um livro específico, o perispírito, que é mais ou menos desse tamanho, de grossura, né? Ou seja, só sobre o perispírito. Então, assim, aqui agora é só um momento a gente ter uma pequena noção de como ele é importante, tá? Então, se a gente fosse resumir ou sintetizar, então, do sentido do corpo para o espírito, a gente transmite sensações. E do sentido do espírito para o corpo, a gente conduz impressões, né? Então, a leitura de mundo, tá? Então, saindo do perispírito, a gente entra no corpo físico, né? Então, Joana de Ângeles, ela afirma que o corpo humano ele é um domicílio temporário para o espírito, que somente através do corpo, dessa experiência terrena, ele vai se aprimorar, adquirir uma série de conhecimentos, uma série de bagagens, né, que vai transformá-lo,
através do corpo, da possibilidade de estarmos encarnados, a gente tem a chance de reparar erros, de sublimar aspirações. Ou seja, então assim, a encarnação é uma coisa extremamente importante para o espírito, né? Porque realmente aqui a gente não tem noção do grande laboratório que a gente se permite se lançar, né? E graças a essa oportunidade, como que a gente realmente se transforma e evolui, né? Então Emmanuel, até peguei o trecho de Emmanuel, que ele fala de um jeito muito bonito, que ele diz o seguinte, que o corpo físico é o mais sublime santuário e uma das super maravilhas da obra divina. Ele diz, até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, estraga as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente. E tão logo se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, ele confia-se à rebelião, aí ele passa a se destruir de dentro para fora, a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele, como um trabalhador faminto de renovação, que necessita do adequado instrumento, a conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. É a forma que Emmanuel vê a nossa encarnação, né? Então, assim, realmente a gente às vezes não valoriza ou não respeita ou não entende tanto o que é esse instrumento que a gente carrega, né? Então, assim, perispírito e corpo físico. Então, agora vamos falar dos tipos de espírito, né? Porque a gente também ainda tem a questão do tempo, que é só mais meia hora tudo, né? Então, aí a gente vai se questionar, então, o que é o espírito, tá? Então, como que a gente pode definir espírito? Então, baseado na doutrina, os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, né? Fora do mundo material, né? Então, eles usam da matéria, mas eles não pertencem à matéria, tá? E aí Joana de Ângeles, então, afirma que o espírito ele independe dessa matéria, porque são individualidades inteligentes, incorpóreas e que estão em todos os locais. Então, em algum momento, pela doutrina, a gente aprende, né, que o espírito ele foi criado simples e ignorante. Tá? Então, assim, ele não foi criado mal, ele não foi criado com tendências, desejos, ideias, vontades, não, ele foi criado simples e ignorante. O que isso quer dizer? Que ele foi criado sem saberes, uma folha em branco, nada sabia, nada tinha. E a partir dali ele passa um processo de crescimento, como um bebezinho, um recém-nascido, que vai crescendo até chegar a ser um idoso. Tá? Então, o que acontece? Conforme as experiências elas vão acontecendo, o conhecimento começa a se incorporar no espírito, né? O saber. E aí, desse saber, ele começa a ganhar um espaço, né? O saber, o conhecimento começa a ganhar espaço e diante disso vão surgindo as ideias. Pelas ideias vai surgindo o livre-arbítrio. Então existe um processo evolutivo de crescimento, tá? Então conforme ele vai se avaliando, né, se afastando desse ponto de partida, deixando de ser simples e ignorante, ele vai incorporando essas informações e vai ganhando uma amplitude de percepção, de pensamento, de desejos, de vontade. Então a gente vê, né, que Haroldo Dutra, ele até diz, né, numa palestra dele, que ele faz um estudo, né, das obras de André Luiz, e aí então ele pega um livro e ele diz, né, que desde quando a gente foi construído como um princípio inteligente, baseado em tudo que ele já leu, né, de André Luiz, Haroldo, é cheio de fazer conta, né, então assim, ele fez mais ou menos uma conta, ele falou assim, olha, dá a entender que lá do princípio inteligente até o ponto de hoje, nós temos aí mais ou menos uns 10 milhões de anos de caminhada, até chegar hoje, nisso que nós somos. Então olha como a coisa é lenta, né? Seja gradativa, gradual e sem pressa, né? Porque a gente é imortal mesmo, né? Então, cada decisão que a gente toma, cada experiência, cada aprendizado, cada sentimento, cada percepção, cada leitura que a gente faz de mundo, de vida, de outro ser humano, marca o nosso espírito.
né? E são essas marcas, a soma dessas marcas que a gente consegue observar através do temperamento, do caráter, da personalidade e tudo mais, o nosso grau evolutivo, onde a gente está nessa escala evolutiva. Tá? Então, né, quando a gente vê, né, aí uma vida, às vezes a gente fica preso, né, ou fixa tanto na questão material, né, uma vida aí de, sei lá, 100 anos, né, como o Waldeck brinca, fala que vai viver 100 anos. Então, assim, o que são 100 anos numa imortalidade? O que é 100 anos em 10 milhões de anos? Não é nada. Né? Então, assim, a nossa noção, quando a gente começa a pensar nisso, a gente fala, poxa, o quanto que a gente se apega à questão material, né? Ou seja, se apega ao corpo, né? Sem ter essa consciência do que realmente nós somos. Tá? Então, os espíritos, eles não são iguais. Eles são iguais na formação, na construção, nas oportunidades, mas eles não são iguais. Eles têm as suas diferenças, que vai ser de acordo com o grau de perfeição que cada um alcançou até o momento. Então, a gente pode dizer, resumir, que existem 3 grandes categorias de tipos de espíritos. Os espíritos que são imperfeitos, os espíritos que são bons e os espíritos que são puros. São essas 3 características. Os espíritos que são puros é uma classe única. Eles são puros, ponto. Já são puros. Os espíritos bons têm algumas variações e os imperfeitos têm muitas variações. Né? Então, de uma maneira muito sintética, a gente pode dizer que o espírito imperfeito, ele é dominado pela matéria, né? Eles se deixam levar. Os espíritos bons, eles dominam a matéria. E os espíritos puros já não estão nem aí para a matéria, né? De uma maneira muito sintética. Então, o que acontece? Quando a gente olha o grupo, principalmente dos espíritos bons, é como se eles já tivessem uma consciência de que essa vida ela é passageira, ela é transitória. Então, eles não se preocupam muito. Então, quando a gente lembra, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, ou quando a gente lembra de Teresa d'Ávila, ou, enfim, Chico e tantas outras pessoas, a gente olha que o estilo de vida deles, São Francisco de Assis, o estilo de vida deles era uma vida assim, eles não tinham nenhum apego à matéria, né? Tudo que eles tinham, eles davam. Ou seja, como aconteceu com o Chico, que roubaram o terno, né? Leva a calça. Ou seja, não dá para você ficar com o terno sem a calça, pode levar. Né? Ou seja, não tinha apego algum às coisas. Porque já tem a consciência que tudo isso é passageiro. Daqui a alguns anos acaba. O que é, de fato, a vida? A existência espiritual. Né? A nossa naturalidade é o mundo espiritual, não é o mundo material. Né? Então, a gente vem aqui, mergulha por um tempo e sai. Né, que nem uma pessoa que mergulha no oceano, usa todo aquele aparato de roupas e depois sai do mar, joga tudo aquilo fora e vai viver a vida. Entende? Então, o nosso natural não é estar encarnado, percebe? E esses grupos dos espíritos bons sabem disso. Eles naturalmente já se sentem assim, né? Diferente dos imperfeitos. Mas, então, vamos lá. Voltando ao básico do espiritismo, né? Dentro dessas categorias tem as subdivisões. Então, vamos falar um pouquinho dessas categorias. Tá? De uma forma geral, os espíritos imperfeitos, eles têm, então, a predominância da matéria sobre o espírito e há uma propensão para fazer o mal. Esse mal ele pode ser por um desejo determinado ou como uma consequência do egoísmo, do orgulho e coisas do tipo, mas há uma propensão para fazer o mal. Então, a ignorância, o orgulho e o egoísmo, essas 3 coisas, ignorância, orgulho e egoísmo, são muito fortes dentro do espírito. E aí, por causa dessas 3 coisas, todas as outras surgem, como, por exemplo, prepotência, arrogância, ciúme, inveja, todas essas outras características de comportamento acabam aparecendo, tá? E todo espírito imperfeito já tem a intuição de Deus, mas não consegue compreender Deus, não consegue compreender as leis de Deus. Então, ele se revolta, ele briga, ele sofre e tudo mais, tá? Então, se a gente fosse fazer de uma forma didática, e é uma forma didática mesmo, gente, porque, na verdade, embora a gente fale das categorias dos espíritos, há uma oscilação. Então, a gente não é que nem um jogo de videogame que você muda de fase, né? Então, você vai lá, pica o cartão, pronto, o expediente do dia acabou, agora começa uma outra fase. Não é assim, a gente, às vezes, vem para cá, depois uma situação faz a gente voltar para lá, então a gente fica oscilando nessas categorias, tá? Mas só para entender, a gente divide, então, os espíritos imperfeitos em 5 categorias. Então, existem, primeiro, os espíritos impuros, né, que eles são inclinados ao mal. Eles se preocupam e vivem com o desejo de causar o mal. Tá?
Eles dão conselhos pérfidos, eles sopram discórdias, eles suscitam desconfianças e se mascaram a todo custo para tentar enganar a outra pessoa. Então eles manipulam, iludem, induzem outras pessoas a caírem moralmente ou a fracassarem nos seus intentos. Isso é o espírito impuro. E não necessariamente são coisas muito gigantescas, assim, aquelas coisas violentas, criminosas e tudo mais. Não, podem ser pequenas coisas do dia a dia mesmo, tá? Aí tem os espíritos levianos. Estes são ignorantes, maliciosos, são mais irrefletidos e zombeteiros. São aqueles espíritos que não querem pensar muito, né? Eles fazem. Tudo é graça. Eu fiz por diversão, cutuquei por diversão, só para incomodar, né? Porque acha graça nesse tipo de coisa, né? Esses são os levianos. Então eles se metem em tudo, se respondem, tentam responder tudo, se envolver em tudo, né? Se incomodam com a verdade e com a diferença. Então normalmente eles já têm um quê? Meio moralista, e tudo aquilo que foge da questão moral incomoda, e aí ele ataca, né? Então eles gostam de causar pequenos desgostos, embora já causam ligeiras alegrias também. E também gostam de intrigas, né, e de induzir maldosamente uma pessoa. Quando eu estava escrevendo isso, eu me lembrei que assim, uma vez eu estava procurando um endereço e a pessoa me deu o endereço errado. Aí eu fiquei pensando, essa pessoa era leviana, né? Ou seja, porque isso não se faz com uma pessoa, você está perdido, procura a pessoa te manda para o outro lado, né? Ou seja, então, assim, só me lembrei dessa situação. Então são pequenas coisinhas maldosas que se fazem, né? Aí tem os espíritos pseudo-sábios, né? Que são aqueles que já têm um conhecimento um pouco maior, mas que ainda creem que sabem demais, mais do que realmente sabem, né? Então esses espíritos, eles já tiveram algum progresso no sentido de conhecimento, só que a linguagem, e às vezes eles até se apresentam de uma forma de seriedade e tudo mais. Só que assim, às vezes a natureza, que pode ser um impulso, né, uma tendência do espírito, então significa que nem sempre vai ser consciente ou racional, às vezes a tendência é de iludir o outro de acordo com as capacidades e luzes que ele já adquiriu, né? Então muitas vezes as falas dos espíritos pseudo-sábios refletem assim, é uma mistura de um pouco de verdade ainda com as crenças pessoais, com aquilo que ele acredita, né, que se transforma numa verdade, ele passa com convicção para o outro, né, mas para manter ainda uma certa coerência com aquilo que ele pensa, né? Então não com a sabedoria de fato, tá? Então é uma mistura de algumas verdades onde se infiltra a presunção, o orgulho, o ciúme, né, a obstinação, às vezes o desejo de ter um destaque. Então assim, é essa classe de espírito também. Aí tem os espíritos neutros, né, que são aqueles que não são nem bons o suficiente para serem bons e também não são maus o suficiente para serem maus. São neutros, estão no meio do muro, né? Então eles pendem tanto para um polo ou para o outro, dependendo da situação que chega até eles. A maioria da condição humana é assim, né? Então assim, são espíritos que normalmente eles não se envolvem para causar grandes mudanças ou para resolver situações, então eles não se envolvem nem moralmente nem intelectualmente, eles ficam na deles, né? E também tem como uma característica específica também muito forte desses espíritos é que eles têm um apego excessivo à matéria, então eles têm uma enorme dificuldade de lidar com perdas, né? Vamos dizer dessa forma, qualquer tipo de perda. Então esses são os 4 principais grupos. Aí tem um grupinho, né, que são os espíritos batedores e perturbadores, que esses normalmente são mais desencarnados, não são tão encarnados, que são aqueles espíritos que tumultuam o ambiente. Então eles literalmente, eles são mais sensíveis aos efeitos físicos, eles conseguem interferir com a matéria. Então batida, empurrar coisas, quebrar coisas, sabe, assim, causar certos receios, medos em algumas pessoas, ou seja, são espíritos que se aproveitam porque eles têm já essa característica de saber interagir com a matéria, mas não têm o conhecimento e nem a moralidade, nem um grau de evolução para evitar fazer isso. Porque de acordo com o livro dos espíritos, todo espírito pode manipular matéria, só que espíritos quanto mais elevados, menos eles fazem isso, porque para quê? Né? Por que eles vão querer mexer uma cadeira? Ou seja, não faz muito sentido, né? Então, fica mais para aqueles que são tidos imperfeitos. Então essas são as categorias, tá? Então a gente vê que nessa categoria, né, eles são muito humanos, né? Então assim, nós todos pertencemos à categoria dos espíritos imperfeitos, né? Ou seja, sem culpa, sem mal-estar, sem causar qualquer incômodo, né? Mas assim, a gente oscila nessas coisas.
talvez já numa propensão um pouco melhor, né? A gente já não causa aí alguns danos mais sérios, como se for comparar com um assassino, um sequestrador, mas assim, a gente ainda tem as nossas escorregadinhas nisso, tá? E aí então vem agora a categoria dos espíritos bons, né? Que seria uma categoria intermediária. Nessa categoria já há uma predominância do espírito sobre a matéria, né? Então ele já domina mais essa coisa do desejo da matéria, do se iludir pela matéria, do se fantasiar ou criar expectativas sobre a matéria. Ele já tem uma condição um pouco melhor, tá? As qualidades e os poderes que ele utiliza normalmente vão seguir para questões ou de ciência, ou de sabedoria, ou de bondade, né? Então eles são espíritos que já têm uma condição que realmente aonde eles aparecem, eles causam um certo progresso, aonde eles estão, dependendo da afinidade que eles ainda têm, tá? Os que são mais adiantados, eles reúnem já uma condição mais harmoniosa e muito mais profunda e complexa entre o saber e as qualidades morais. Mas eles estão totalmente distantes da matéria, né? Embora ainda tenham mais ou menos traços de uma existência corporal, né? Então o perispírito deles também ainda é mais ou menos semelhante ao nosso, às vezes até hábitos de linguagem ou hábitos, costumes, né, rotineiros meio parecidos com os nossos também. Só que quando esses espíritos eles encarnam, eles se diferenciam porque eles são muito benevolentes e muito bondosos, né? Aí que a gente vê Eurípides, São Francisco, Madre Teresa, ou seja, naturalmente eles se destacam pela bondade, né? E pela benevolência. Não se movem nunca por orgulho, nem por ambição, nem por egoísmo, ou seja, eles não querem aparecer, eles fazem porque eles são assim, tá? E aí então existem 4 categorias dentro dos espíritos bons. Então tem os espíritos benévolos, onde a bondade é a qualidade predominante, né? Então naturalmente eles querem se colocar em serviço à humanidade, ao outro ser humano, e tenta proteger, né? Então quando a gente vê, principalmente Madre Teresa, era assim, ela queria causar o bem, fazer o bem, ajudar, proteger, amparar, ou seja, ela se movia com esse movimento, né? E aí o conhecimento, aí eu não vou falar da Madre Teresa porque eu não sei, mas assim, o conhecimento dos espíritos benévolos não necessariamente é equilibrado com a questão da moral. Então assim, nem sempre um espírito benévolo vai ter um grau de conhecimento elevado, entende? Ou seja, então há um equilíbrio, porque eles também estão evoluindo, né? Aí tem os espíritos sábios, né? Que eles já se diferenciam pela amplitude do conhecimento que eles têm, não necessariamente da questão moral, seria o oposto do benévolo, né? Então eles se preocupam menos com as questões morais e têm um desejo muito grande de trazer informações que façam com que a ciência, principalmente o conhecimento, evolua e cresça. Então, normalmente, eles encaram a ciência do ponto de vista da utilidade, nunca no sentido de um destaque pessoal. Então, eles são aquelas pessoas assim que querem o progresso, querem evoluir, eu quero o bem, eu quero que todo mundo se beneficie, eu quero que isso seja útil, e eles se colocam nessa posição. Eles não são dominados por qualquer paixão que demonstre origem de egoísmo ou de vaidade, tá? Então, assim, os espíritos daí depois, os de sabedoria, eles têm uma qualidade moral de uma ordem mais elevada, né? Eles também são dotados de uma capacidade intelectual, um grau de conhecimento mais profundo, e que faz com que esses dois, né, tanto a questão moral quanto a questão intelectual, com que eles tenham uma conduta de retidão admirável, né, e justa, né? Então, não necessariamente, né, eles possuem um conhecimento ilimitado, né? Não é assim, né? Mas é assim, eles já conseguem ter um grau de aprofundamento de saberes, de conhecimentos, muito equilibrado com a questão moral, que também é muito fortalecida, muito bem sólida, e aí então eles se destacam pela sabedoria que eles apresentam, né? Por exemplo, Sócrates era né? Então ele tinha uma postura, ele vivia aquilo que ele conhecia, né? E ele tinha uma retidão moral que era assim, era admirável por todos que o conheceram, tanto que é conhecido como um precursor também, né? Então, assim, a gente vê que é um espírito diferente. E aí vem os espíritos superiores, dentro da classe dos espíritos bons, que eles já reúnem em si as 3 instâncias: a ciência, o conhecimento, a sabedoria e a bondade, né? Então esses já estão muito próximos de serem um espírito puro, tá? Então,
Então, a linguagem deles é sempre benevolente. Então, eles sempre falam de uma forma amorosa, né? Então, a conduta deles sempre vai ser digna, sempre vai ser elevada, sempre vai ser extremamente reta, né? A superioridade dele faz com que eles sejam mais aptos, né, a darem noções mais exatas sobre as coisas do mundo extracorpóreo. Então, vamos imaginar que há alguns espíritos superiores do quadro dos espíritos bons ditaram uma série de coisas para Allan Kardec, porque eles já tinham conhecimento sobre coisas fora da nossa matéria, fora do nosso contexto de espírito imperfeito. Eles já têm mais bagagem para poder traduzir e falar isso para a gente, tá? Então, e detalhe, esses espíritos, eles se comunicam com todos aqueles imperfeitos que buscam esses conselhos, essas orientações de boa fé, né? Só que assim, tem um detalhe que mais depende da gente do que deles, né? A gente precisa estar um pouco desprendido das ligações terrenas para conseguir perceber, porque é muito sutil, né? Muito elevado. Então a gente tem que sair um pouco dos apegos materiais para conseguir sentir as intuições que o tempo todo eles tentam passar para a gente, né? E aí, por fim, então, vem os espíritos puros, né? Que esses não sofrem nenhum tipo de influência de matéria. Eles têm uma superioridade moral e intelectual absoluta. Esses espíritos, eles alcançaram o grau máximo de perfeição que é possível para um espírito, porque nunca ninguém vai ser tão perfeito quanto Deus, né? Mas a gente chega num grau de perfeição, né, que é o grupo dos espíritos puros. E esse grupo é uma classe única. Então, esses espíritos, normalmente, eles já percorreram todos os graus das escalas, né, de imperfeito, de espíritos bons, e já se despojaram de todo tipo de impureza de matéria, né? Então, esses, até o perispírito deles é diferente, muito diferente, tá? Então, como eles já alcançaram a perfeição, que é suscetível à criatura, eles não precisam mais passar por prova e expiação, né? Já estão num grau diferenciado do nosso, né? O que a gente um dia vai ser. Então, eles não precisam mais encarnar em corpos que padecem. Eles não têm mais esse tipo de contato com essa matéria, tá? Então, eles vivem uma inalterável felicidade, né? Então, eles não precisam ser submetidos a nenhum tipo de necessidade, a nenhum tipo de vicissitude de vida de encarnado. Porém, essa felicidade, aí vem a nossa distorção de conceito, a felicidade de um espírito puro não é ociosidade, né? Eu brinco, eu falo que essa ociosidade é só na novela Viagem, que ficava andando no parquinho lá, no meio das flores, em círculos, né, eternamente. Então, assim, isso é só na novela. Na vida real, né, eles trabalham muito, eles se colocam a serviço. Então, esses espíritos, eles são considerados como os mensageiros e ministros de Deus. Então, eles recebem as orientações, né, ou seja, tudo diretamente da fonte, e aí, então, eles passam essas orientações para frente, né? Então, esses espíritos, eles normalmente comandam outros espíritos, né, que são menores no grau evolutivo que eles, e auxiliando esses espíritos a que eles se aperfeiçoem, que eles evoluam, que eles cheguem no mesmo grau de pureza que eles estão, né? Então, esses espíritos, às vezes, assim, as pessoas chamam, né, a gente tem o hábito de chamá-los de anjos, de arcanjos, né, de serafins, né, que são espíritos realmente que a gente olha e vê uma condição. Que nós conhecemos, né, o mais próximo, a gente só conheceu um, né, Jesus, né, que veio aqui no meio da gente, e até hoje, né, mais de 2000 anos, ainda causa o rebuliço que causa, né, e foi um só, né, só que assim, são milhares de espíritos puros, né, não dá para ter uma noção de quantos existem, né, mas são vários. Então, um já causou toda uma divisão, né, numa vidinha curta, vamos dizer, 33 anos, né, ou seja, já causou uma divisão entre o tempo antes de Cristo, depois de Cristo, e até hoje a gente está tentando entender. Então, isso assim, só para a gente ter uma noção do que é um espírito puro, né, quando se aproxima, né, daqueles que não são, como causa, né, como mexe com a gente, né. Então, o desejo desses espíritos puros, né, é assistir a nós, homens imperfeitos, né, seres espíritos imperfeitos, nas nossas aflições. Esse é o maior desejo deles, né, e é a coisa que eles mais gostam de fazer, pelo menos assim, todos que falam, né, Joana, né, Emmanuel, né, André Luiz, todos falam a mesma coisa, né, Kardec, que o desejo desses espíritos puros é cuidar da gente, né, e fazer com que a gente evolua, do mesmo jeito que eles cuidam dos espíritos bons, cuidam da gente também. Então, o tempo todo eles estão tentando fazer com que a gente sinta
essa vibração amorosa para que a gente faça escolhas diferentes, para que a gente enxergue as coisas de uma forma diferente, né? E eles se comunicam com a gente o tempo todo, né? Assim, é fácil a gente ter a comunicação com eles, né? Só que assim, depende da gente, não depende deles, né? Então eu fico imaginando que é como se eles estivessem falando com um microfone e a gente resolve colocar um fone de ouvido para não ouvir, né? Então cabe a gente tirar esse fone para receber essa informação, né? Então assim, de uma forma muito rápida, né, muito sucinta, essa assim, é só para a gente entender as classes, os tipos, já que a gente está tendo essa proposta de estudo da doutrina aos domingos, né? Então espero que gere reflexões para vocês, né? Porque eu pensei bastante e me vi muito nas categorias dos imperfeitos, né? Mas vamos que vamos, né? Então, um dia a gente chega lá, né? Mas é isso, gente. Você liga o somzinho. Então, vamos acomodando na cadeira, fechando os olhos. E nesse momento de oração, de silêncio, que a gente possa sentir a gratidão por estarmos vivos, por toda essa proteção, todo esse amparo, todo esse carinho que cuida da gente todo dia, a cada momento, pela perfeição da forma que a vida se manifesta, paciente, esperando, aguardando o nosso tempo com maior respeito, a nossa diversidade, que aguarda o nosso tempo de crescimento, de despertar, para que a gente se coloque a serviço, a doação. Então a gente agradece todo esse amparo, toda essa proteção, e que a gente possa sentir todos os dias essa gratidão, essa alegria e principalmente a proteção. E que a gente possa então nessa semana, em cada encontro que a gente tiver, seja a pessoa que for, o local que for, que a gente possa tentar olhar para esse ser também como um espírito profundamente amado por Deus, e que a gente possa estabelecer essa comunhão, essa ligação de alma para alma, para que a gente possa ser útil ao bem, para dominar as nossas tendências, e que a gente sinta o amparo, a força e a proteção dos nossos mentores e de todos os espíritos afins e simpáticos que desejam o nosso crescimento, dando sustentação em cada local que a gente esteja. Que assim seja. Um bom domingo a todos. Obrigado.